Vamos fazer uma oração, né? Pai querido, nós agradecemos por esta noite, agradecemos teu cuidado e pedimos que teu Santo Espírito nos dê sabedoria, que o Senhor sonde nossos corações, possa estar nos ensinando aquilo que precisamos entender da tua palavra, e mais do que isso, Senhor, que a gente possa viver as tuas verdades, Senhor. Então, realmente que o Senhor tenha liberdade para trabalhar e tratar das nossas vidas. Entregamos cada um e entregamos essa mensagem, esse estudo nas tuas mãos, que realmente o Senhor cumpra com aquilo que está no teu coração. Nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10, né? Eu mandei a pergunta hoje de manhã, né? Então não sei se vocês conseguiram pensar. O que vocês acham porque esse daqui ele está finalizando as bem-aventuranças, né? E o que vocês acham que por que nós somos perseguidos? Nós não, os crentes, né? Os cristãos verdadeiros. Pode ser que dentre nós tenhamos estes. Vocês conseguiram pensar ou não? O motivo mais que eu pensei mais óbvio é porque Jesus disse que seria assim. Uhum. Mas não o motivo por que são perseguidos. Eu poderia dizer que os perseguidos, quer dizer, como que era a pergunta? Não. Porque os crentes, os cristãos são perseguidos. Eu vejo, acho que, bom, vou falar num grosso modo, vai. Apesar do momento que a gente é fiel a Deus, nós somos abençoados, acho que temos, sabe, o perdão, entre aspas, né? Eu vou falar assim, a inveja, a cobiça, todas essas bênçãos que a gente tem, realmente, para uma pessoa que ainda não vem a conhecer, acho que causa um certo incômodo, né? E esse incômodo gera uma discórdia, acho que gera uma certa inveja. E acho que é por isso que você cai naquele dilema, né? Se eu não posso ter, também você não vai ter, e vai assim por diante, né? Acho que mais pela inveja, pela ganância, né? E a capacidade sabe, de amar, né? Então, que nem todos também têm o perdão, sabe? E assim por diante. Mas eu acho também, às vezes, que o inimigo usa essas pessoas, sabe? Para tirar, às vezes, a gente do caminho de Deus, sabe? Então, às vezes, a gente tem que ficar muito forte na palavra de Deus, porque senão, muitas vezes, a gente é desviado, né? Uhum. Beth, tem alguma coisa ou não? Eu acho que se você for para aquele contexto, naquela época onde foi escrito, naquele momento, eu acho que assim, a igreja era uma coisa que não existia, né? Se não existia assim, existia alguns encontros, não era uma coisa assim aberta. E tudo que era ligado à religião, que não fosse assim falado pelos fariseus, saduceus e todos os mestres da lei, então eles eram contra. Então era uma coisa assim meio clandestina, e por ser uma coisa diferente das que pregavam na época, então eles eram perseguidos, né? Como existe talvez hoje na atualidade esses países onde o cristianismo ele não entra. Então, quando tem um missionário que vai para lá, muitas vezes ele chega a morrer,
né? Como acho que teve na África e tudo mais. Então, eu vejo que assim, que eles são perseguidos, né? Mas Deus, ele vai dar o galardão da justiça para cada um que segue a palavra dele. Então, eu vejo isso, a insistência, a fé e o viver Deus, né, Cristo, em todos os momentos. Uhum. Eu acho que tudo que vocês falaram tem a ver, tá? Mas, na verdade, a gente acaba confundindo algumas coisas, tá? Então, vamos ver. Então, o que eu falei, o versículo 11 e o versículo 12, ele parece ser esse complemento em relação ao versículo 10, tá? Porque vai continuar sobre esse assunto da perseguição, que você vai ser maltratado e tudo mais, né? É interessante a gente observar que parece que, assim, tudo, as bem-aventuranças no começo, até parece que esse aqui não se encaixa muito nas características, né, de cada pessoa. Mas, na verdade, tem, né? Porque fala lá dos que são limpos de coração, né? Daqueles que são mansos, daqueles que choram, daqueles que são pacificadores. E é interessante que eu ia, na verdade, fazer uma pergunta assim, como nós que somos pacificadores, aqueles que estão seguindo as coisas do reino, são pacificadores que são mansos, que fazem de tudo, né, para que as pessoas possam conhecer as características das pessoas desse novo reino, são perseguidas, né? É interessante que Jesus coloque isso no final. Depois que vocês experimentarem tudo isso, vocês serem transformados totalmente, vocês vão ser perseguidos. Nossa, não é uma coisa muito legal da gente pensar, né? Você fala, que ganho que nós vamos ter? Seguir Jesus é ser perseguido. E aí, o que acontece? Uma coisa muito importante para a gente pensar essa primeira característica, essa última característica, ela está ligada, ela fecha com a mesma coisa da primeira característica, né? Deixa eu ver, vou abrir ali. Ele fala assim, na primeira ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Termina dizendo, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, ele usa a mesma bênção, né, daqueles que tiveram da primeira característica, tá? Para dizer que realmente isso faz parte daquele que faz parte do reino de Deus. Né? Então, se você não está sendo perseguido, opa, alguma coisa errada, né? Não é que a gente é masoquista, sabe? Tipo assim, gosta de sofrer? Não. Mas essa é uma característica daqueles que fazem parte desse reino, que tem todas aquelas características de transformação da sua vida para ser igual a Jesus Cristo. Então, porque isso, né, você vai ser perseguido. Aí, outro engano que a gente pode pensar, né, é que assim, a gente não é perseguido por causa, né, de alguma característica, por exemplo, porque você tem uma personalidade ruim. Hoje tem gente, tem cristãos, tem pastores, tem líderes, né, que são perseguidos por causa do mau caráter mesmo. São perseguidos pelas bobagens que fala, cada absurdo que fala. Então, são perseguidos.
porque distratou outra pessoa. Então, eles são perseguidos, mas não é essa perseguição que Jesus quis dizer, né? Não é porque eles não dão bom testemunho, não são porque eles não são dignos, não são porque eles são as pessoas difíceis de lidar, porque tem um monte de gente que é perseguido porque é chato mesmo, é uma pessoa ruim. Você fala, não sei nem se é verdade que se eles são cristãos, mas são perseguidos porque dão mau testemunho, porque falam muita asneira, né? Porque não tem sabedoria. Então, não é esse tipo de... Jesus foi muito claro, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Olha, não são perseguidos porque são fanáticos, porque são religiosos, né? Porque eles são muito zelosos, vamos dizer assim, pelas coisas de Deus. Não, são perseguidos por causa da justiça, por ser justos, por serem verdadeiros. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses enganos, porque às vezes a gente pensa mesmo, nossa, né? Deus que me livre. Agora a gente está ouvindo tantas notícias, não só de evangélicos, mas de católicos, de vários tipos de religiosos, fazendo tantas, roubando mesmo, fazendo coisas feias. E esses vão ser perseguidos por causa das asneiras mesmo, são consequências das suas próprias escolhas. Mas aqui Jesus está falando, olha, vocês que são justos vão ser perseguidos, né? Mas, ao mesmo tempo, Jesus ele fala assim, toma cuidado para você, como vocês andam, né? Vocês têm que ser prudentes como as serpentes, né? Ser tipo esperto como a serpente, mas ser simples como as pombas, ser puros, né? Ser inocentes. Então, assim, não sejam bobos, não façam bobeiras, né? Sejam bons, mas também sejam prudentes, espertos, como as serpentes. Isso que Jesus ele falou. E às vezes a gente acha que está no caminho certo, então a gente briga com as outras pessoas por causa de uma causa, mas não é isso que Jesus diz, que são felizes aqueles que são perseguidos. Porque às vezes por você lutar por alguma causa, ou ter algum motivo religioso, né, você acaba confrontando outras pessoas, e você então vai ser perseguido por causa disso, mas essa não é a característica dos perseguidos que Jesus disse aqui, por causa da justiça. Ou também você pode ter algum motivo político-religioso, que já tem um monte lá, né, brigando aí com esse negócio aí de isenção ali dos impostos das igrejas, que é uma vergonha para a igreja, né? E quantos estão lá na política fazendo essas sujeiradas, e dá vergonha para nós, assim. E não é isso que Jesus quis dizer, né? Vocês estão sendo perseguidos por causa de coisa política, mas não é esses que vão herdar o reino dos céus. Só aqueles que estão sofrendo perseguição por causa da justiça, por serem justos, por serem corretos, por serem verdadeiros, né? E aqui coloquei assim, se você ser justo e praticar essa justiça, significa semelhar-se ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que assim, incomoda as pessoas, como o Vini falou. É isso mesmo que incomoda as pessoas. Sabe por quê? Não é porque Jesus era bom, não era porque Jesus era misericordioso, né? Eu vou colocar agora outro aqui. Mas aqui, ó, em João 15,
João 15, versículos 18 até 20, fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão alguns outros. É por isso que Jesus falou que a gente vai ser perseguidos. Porque se a gente for como ele foi perseguido, nós seremos também. Não tem como nós, como servos, serem melhores ou maiores que Jesus, né, que era Deus, tá? E 2 Timóteo 3,12 fala assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí, vão desistir? Ai, acho que não vão mais querer seguir Jesus, não, porque vai ser perseguido. Tem o sofrimento, mas olha, é só para aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, vai pertencer ao reino de Deus. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Abel foi perseguido pelo irmão Caim, porque ele era justo. Caim tinha inveja de Abel, porque ele era correto, porque ele amava a Deus, oferecia tudo para Deus, melhor, né? Moisés foi um homem severamente perseguido, porque escolheu também o caminho de andar com Deus. Se você estudar em pormenor, né, você vai ver. Davi, Deus escolheu ele para ser o rei no lugar de Saul e foi extremamente perseguido porque ele era justo. Elias cumpriu todas as coisas que Deus mandou que ele fizesse. Foi um homem justo, mas foi extremamente perseguido, a ponto dele desejar até morrer, porque não estava aguentando a solidão, o sofrimento, as perseguições. E Daniel? Daniel era uma pessoa tão correta, porque ele orava a Deus, porque ele buscava a Deus. Daniel foi perseguido, foi jogado na cova dos leões para ser morto, porque eram pessoas justas. Eram homens justos. Cada um sofreu no seu tempo por ser justos e por serem firmes naquilo que Deus tinha para eles. O mais triste, por exemplo, se a gente olha para Jesus, tudo bem, a Beth falou, né? Naquela época não tinha igreja, não tinha, estava formando um novo caminho mesmo, eram as novas, vamos dizer assim, características das pessoas que vão pertencer desse novo reino que Jesus estava mostrando. Mas Jesus, ele não foi perseguido pelos povos simples, ele não foi perseguido, talvez, pelos políticos. Jesus foi perseguido pelos religiosos daquela época, pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, pelos escribas, pelos fariseus, são todos religiosos. Vamos dizer assim, é todo mundo da igreja, né? Vamos considerar hoje todo mundo da igreja. Jesus foi perseguido por esses que talvez deveriam compreender melhor as coisas do reino. Não é que já que eles estudavam, eles sabiam de cor e salteado as leis de Deus. Mas foram perseguidos a ponto de morrer, né? O Jesus, que era aquele homem, como que fala, teve a profecia que ele não ia esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Como um homem tão bondoso, tão misericordioso como Jesus, foi perseguido por esses caras que conheciam a lei, que conheciam as verdades de Deus, é porque
É isso que acho que a Beth falou, o Vini colocou, porque Jesus era diferente. Porque exatamente isso, aquilo, ó, o Vini colocou uma coisa que eu fiquei até achei interessante como é que ele teve essa percepção. Porque Jesus mostrava exatamente o que eles não eram, né? Que eles olhando para Jesus, Jesus era diferente. Ele não tinha pecado. Ele era correto. Ele amava as pessoas. E isso mostrava o que eles não eram. Eles conheciam a lei, eles podiam até ser rigorosos com a lei, mas eles não tinham aquele coração. E a presença de Jesus mostrava o quanto eles eram pecadores, o quanto eles não mereciam fazer parte do reino de Deus. Por isso, então, eles perseguiam a Jesus. E nós também vamos incomodar se a gente for diferente. Se a gente tiver a mesma essência de Jesus. Se a gente for totalmente transformado. Então, é um desafio para nós. A gente não vai ser perseguido só porque, né, porque você é bonzinho. Você não vai ser perseguido porque você... porque aqueles que são bons, assim, por exemplo, os religiosos vão falar assim, eu também consigo ser bonzinho. Porque ser bonzinho não garante que é uma característica do reino de Deus. Porque a característica do reino de Deus é o quê? Os pobres de espírito, os limpos de coração, os mansos, os pacificadores, aqueles que brigam, têm fome e sede de justiça, né? Esses são aqueles que são do reino de Deus. E quem possui isso é porque é igual a Jesus. Então, quanto mais parecido a gente se tornar de Jesus, mais perseguido nós seremos. Essa semana, um pastor estava compartilhando suas lutas na igreja lá, que ele foi muito perseguido. Ele estava sofrendo muito. Porque ele falou assim, acho que é porque eu sou profeta e eu falo a palavra de Deus e as pessoas se incomodam com aquilo que eu digo. Aí, né, aí estava preparando esse estudo para hoje, eu fiquei pensando, vou mandar para ele. Que bom que você é perseguido, porque os perseguidos, né, herdarão o reino dos céus. Filipenses 1:29 fala assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, é um privilégio a gente poder padecer por Jesus. Se você está sendo perseguido por causa da justiça, se você está sendo perseguido por causa de Jesus, então vale a pena. Porque de vocês herdarão o reino dos céus. A gente vê assim, alguns cristãos estão morrendo, alguns estão sendo mártires, talvez porque alguns estão lutando por alguma causa e acabam sendo mortos, mas são felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa de ser justo, de viver aquilo que Cristo mandou viver. Pode ser que a gente olhe e fala, nossa, é injusto a pessoa morrer, né? Assim, fazendo as coisas de Deus. Mas é um privilégio você ser perseguido por causa da justiça, né? Que Jesus fala. E depois ele, no 11:12, ele completa, né? Bem-aventurados são quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, olha só, é injusto, né? Disserem todo o mal contra vocês. Alegre-se e exulte, porque é grande a sua recompensa nos céus,
pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mesmo que nessa vida parece que a gente não vai ter justiça, que a gente não vai ser recompensado, vai valer a pena porque a gente é honrado no reino de Deus. E vale a pena porque se a gente for igual a Jesus, é porque nós somos totalmente transformados. A nossa natureza pecaminosa, aquele nosso egoísmo, todas as nossas características ruins, né, foram tratadas e foram transformadas por Deus. Então, vale a pena a gente ser, né, ser perseguido, porque quer dizer que a gente está ficando cada vez mais perto de ser como Jesus. Que essa eu acho que é a recompensa maior, né, de sermos transformados. É isso. E como alguns, mesmo não querendo, né, mas nós já estamos vivendo, vamos dizer, tá nesse, a gente, vamos dizer assim, fica nessa discussão. Alguns falam que nós estamos no princípio das dores, porque alguns acham que não, né? Não estamos na tribulação, porque nós vamos ser primeiro arrebatados. Ainda por enquanto, pelo menos eu não sei de ninguém que desapareceu do nada, então acho que não foi ninguém arrebatado ainda, né? Mas acho que não é isso o mais importante, né? O mais importante é a gente ter essa convicção, passando ou não pelo sofrimento, né? É importante a gente estar firme, estar buscando as coisas do reino de Deus e pedindo para Ele nos transformar, né? Para a gente ser cada vez mais a imagem de Jesus Cristo. Que agora tá difícil, viu? A gente vê cada coisa, né? E parece que as pessoas não estão nem aí com nada. Mas acho que cada coisa, por exemplo, mesmo essa situação que nós estamos vivendo agora da Covid, é como um teste, né? É como um teste de como está a nossa vida, da gente conseguir repensar. Se as outras características faz a gente ter uma sondagem do que a gente essa característica de ser perseguido é a sondagem mais profunda. Por isso que ele é o fecho das bem-aventuranças. Mas não acabou o Sermão do Monte, tá, gente? Ainda tem outras coisas que Jesus falou para a gente fazer, né? Então, acabou as bem-aventuranças. Agora vai começar outros ensinos, né, que Jesus fez ali no Sermão da Montanha. Alguém quer falar alguma coisa? Pastora, eu quero falar hoje essa palavra, eu também tenho bastante essa mesma coisa, palavra desse 11, 12. Esse mais eu muito senti. Depois, Timóteo 3, 12, né? Essa é verdade, viu? Mas cheio de... essa palavra agora entendi. Mas essa palavra, mais eu gosto, Timóteo 3, no capítulo 3, no esse 12, né? Jesus Cristo、イエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受けるって書いてある。そうです。全くそうです。Mesmo essa palavra nossa, cheia de perseguição. Mas Jesus tem teste, né?
はい。meu fé. Jesus, testo. Prova. É que, na verdade, não é fácil, né, a gente ser perseguido. É difícil a gente ser perseguido, porque a gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado, mas tem momentos, e ainda mais quando Jesus fala assim, estão mentindo contra nós, né? Não é justo, mas Jesus disse que nós vamos passar por isso, né? Mas hoje esse estudo maravilhoso, viu, pastora? Eu bem entendo. Graças a Deus, viu? Que bom. Muito agradecer, Jesus, viu? Pastora, hoje muito obrigada, viu? Ai, Becky-san, muito obrigada. Miki-san, Iri-san, Fred-san, muito obrigada. Boa noite. ai. Vamos orar, né? Vamos orar então, né, Miyoko-san? Inorishimasu. Senhor, muito obrigado por esta noite. E mesmo que essa palavra seja tão difícil para nós de ouvirmos, de sermos perseguidos, mas que nós possamos ser perseguidos por causa da tua justiça, Senhor, por causa da tua verdade, por causa da tua pessoa, Senhor. Nos dá força, nos dá graça para suportarmos as provações, as dificuldades, o sofrimento, as perseguições, as injúrias, ó Deus, as injustiças que talvez outros possam cometer contra nós, mas obrigado porque isso faz parte daqueles que fazem parte do teu reino, e se estamos sofrendo é porque somos parecidos contigo, então isso nos alegra. Queremos cada dia mais sermos parecidos com Jesus e alegrar teu coração, Senhor. E que o Senhor realmente nos capacite a termos sabedoria para lidarmos com todas essas situações e possamos dar bons testemunhos e sermos realmente teus filhos, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Dá uma boa noite de descanso para todos e que o Senhor nos renove o espírito, a alma e o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oやすみなさいませ、pastora. Pastora, Outra coisa. Semana passada, esse domingo, pastor Maki Sensei, mas maravilhoso pastor Maki. Eu muito senti. Mas eu gostei. Eu vou falar para ele. Pastora, por favor. Muito agradecer. Muito maravilhoso. Esse parábola. Nossa. Mensagem. Como? Nossa. Como sabe Jesus, né? Ele Sim. né? Maravilhoso, viu? Muito estudei. Nossa, Jesus, como conhece? Jesus Salvador, não sei o que falando. Como Jesus, fundo, alto, largo, assim, muito fundo. Não sabe Jesus, verdade. Só fala. Jesus conhece, Jesus cruz assim, sai muito Salvador, assim, boca falando, mas verdade conhece Jesus, não sabe, eu, verdade. Maravilhoso, pastora. Que bom, Miyoko-san. Eu quero mais uma vez, quero ouvir falar. Tá. Ouve sim. É sempre bom, né? Repetir. muitoなんていうの、感動したっていう言葉は、素晴らしかったです。muito素晴らしかったです、先生。
Ai, Que bom. Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então tá. Então, boa semana, bom descanso. Betinha, boa viagem. Deus te abençoe, te acompanhe, vocês dois. Você vai amanhã? Curta bastante. Você vai amanhã? Vou amanhã. E a chave? Amanhã eu te dou, menino. Calma. Ah, tá. Não, que amanhã de manhã, se eu não tiver, você deixa comigo. Que eu Tá tenho bom. que comprar material aqui pro condomínio. Ele tá muito ocupado, né, Vini? Ele não aguenta. Se eu ficar longe dele, ele chora. Não, é que eu esqueço, ela me avisou. Aí ela falou que um dia antes ela ia me deixar a chave. Ah, Mas aí ela vai e eu esqueci. Aí eu falei assim, pô, mas já vai. E é por isso que eu perguntei da chave. Não, na verdade, eu ia, mas eu vi uma cena tão bonita. Eu acho que o Vini jogou tênis e depois foi um dos filhos. Eu não sei qual dos filhos. Ah, o Matheus. E ele admirando, eu falei assim, não vou estragar esse momento que é tão deles. Aí eu falei assim, se eu jogar a chave daqui de cima, capaz de eu matar, né? Depois eu vou. Não, é que é assim, minha aula começa às 4h30 e de quarta eu cedo meia hora para ele. Só que eu saí de casa, o menino estava dormindo. Eu falei assim, não vou acordar, né? Porque ele já saiu, vai dormir fora. Aí eu falei assim, tá dormindo porque vai pra noitada e deixa ele, né? Eu desci, fui fazer aula. Aí eu peguei o primeiro horário, daqui a pouco chega o menino desesperado. Perdi a hora, né? Eu, vai, então. Ele, tava sonhando que eu tava jogando tênis. Eu, vai, moleque, entra aqui na quadra e brinca logo, né? Aí eu fico lá esperando ele. Mas é assim mesmo. Tá bom. mas tá bom, né? Porque para quem tá desde o dia 23 de março em casa, a gente teve que dar um chute para ele sair para cortar o cabelo, senão já tava aparecendo chuquinha, tudo. Tem outro que tá parecendo um monstrinho, né? Porque não cortou ainda, né? Só depois da vacina que ele vai cortar. Aí eu vou pegar, aproveitar e doar o cabelo, né? Já vou fazer tudo. Mas não sai para cortar. Então, você vai fazer o quê? Mas e não deixa você cortar também? Não, eu corto. Aqui perto da favela tem um barbeiro, né? Aí não, eu falo de você cortar o cabelo do seu filho. Nada, eu não posso cortar, não. Se eu cortar, vixe, Maria, morre. Arranco até o couro da cabeça. Melhor não. Mas, ó, eu acho que ele tá certo. Vai pela segurança, né? Mas segurança? Ué, ele tá te poupando, porque vai que ele é um assintomático e vai trazer a doença pra você. Não. Ele é o amor por você. Na verdade, assim, aqui em casa, eu, pelo fato de ser fator de risco, assim, não vou mentir para Deus, acho que eu sou o que menos respeita, né, a quarentena, né? Porque eu não paro, eu fico para lá e para cá, para lá e para cá. Mas graças a Deus eu falo, vai cortar aqui em cima, põe máscara. Mas não adianta, é argumento. Não, deixa. Não tá incomodando ele, deixa, né? Mas tá bom. Pessoal, muito obrigado. Mica, Fred. Beth, até amanhã, então. Obrigada a vocês também. Boa viagem e bom descanso para todos. Obrigado. Até domingo. Tchau. Até domingo. Sayonara, Miyoko-san. Sayonara, Wendy-san, Nick-san, oyasuminasai. Oyasuminasai. Nick-san, oyasuminasai. Fred-san, oyasuminasai. Boa noite. É bons sonhos, tá? Vini, Oyasuminasai. Bons sonhos. Bons sonhos. Boa noite. Boa noite. Na verdade, é boa noite de dormir. Tchau. É tipo good night, sabe? Não é boa noite de good evening. É o vulgo have a good dream. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. 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 Bye.